Pessoal, vamos abrir a Bíblia lá em Salmo 65. 65. Salmos 65. Abram suas Bíblias. Abram seus cadernos. Peguem a sua caneta, que hoje a gente vai escrever. 65. Salmo, né? Salmos 65. Bom, eu vou pedir para alguém ler, porque como vocês podem ver, minha voz está falhando. Está indo e voltando. Coloca aqui, ó. Nelson, será? Põe aqui, ó. Você lê o Salmo 65 pra gente? Assim diz a palavra do Senhor. A ti, ó Deus, espero o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó todos que ouvem as orações, a ti virá toda a carga. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele que tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habites em teus atos. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do seu santo templo. Com coisas tremendas e justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que não estão longe sobre o mar. E que pela sua força consolidas os montes, cingidos de fortaleza, e que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, o tumulto das nações. Os que habitam os confins da terra têm seus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo quando assim tens preparado. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a tua altura. Tu amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as tuas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam a gordura. Destilam sobre os patos do deserto, e os pouteiros cingem de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Amém. Esse salmo, quando eu cheguei aqui, todo mundo já sabe do eclipse que teve hoje. Não sei se vocês sabem, todo mundo sabe o que significa, o que não significa. Não, foi explicativo. Não. Mas, não. A gente não... Mas... quando eu cheguei aqui, eu pedi para o Senhor, eu sabia, ele já tinha me falado, que no que eu entrasse, ele ia me dar o salmo que era para ser lido, para ser exultado, para o salmo no qual a gente tem aprendendo como aplacar uma grande colheita, como a gente não só apagar a colheita, como para a gente ter uma grande colheita para a gente, porque a gente não quer só acabar com as ervas daninhas, a gente quer colher o trigo bom, não é verdade? Esse Salmo 65... Que versão que é a sua, Nelson, de Bíblia? A minha, acho que é Almeida. Almeida, tá. A minha também é a revista atualizada, deve ser... Confiança e louvor em Sião. Aquele que louva a Deus, ele confia a Deus. Você não vai louvar ninguém que você não confia. E a ti se pagará o voto, ó tu que escutas a oração. O Senhor, quando ele escuta a oração, ele paga o voto. Ele faz aquilo que está dizendo que vai fazer. E por causa das iniquidades, o Senhor a perdoa. Davi já sabia que o Senhor perdoaria todas as iniquidades, todas as transgressões. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e se aproxima de ti,
para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa. Deus é absolutamente bom e sempre bom. Esse Salmo 65 aqui, ele traz não só a grande esperança, como ele traz as declarações da nossa vida. Ele mostra a abundância. Olha aqui, os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de espigas. Para o ano onde eles estão profetizando fome, a gente profetiza abundância. Para o ano onde eles falam que a gente vai ter medo, aqui está dizendo que o nosso Deus é aquele que aplaca o rugir dos mares, o ruído das suas ondas. Para o ano eles estão falando que vai ter tsunamis, vai ter marés altas e secas. A gente fala que o Senhor é que visita a terra e a rega. O Senhor que enriquece copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Ele que prepara o cereal, porque para isso a dispõe. É o Senhor. Então toda vez que nesses dias aí que seguem, talvez próximas semanas, que vier um desânimo, o que acontece quando a gente fica doente? Semana passada eu fiquei bem doente. Foi uma atrás da outra lá, é verdade. Pregador, pregue-se a si mesmo, na verdade. Que a doença não é minha, ela já foi levada lá na cruz. Mas eu a peguei, achei que era legal e emagreci mais rápido. Então, no dia que eu fiquei mal, eu não tinha força para me levantar. Eu não tinha força para abrir a boca. Claro, Deus mandou a minha mãe, enfim, para ir lá orar por mim, por isso que a gente tem que ter os nossos irmãos, a nossa rede de apoio perto. Porque quando a gente está fraco, quando a gente está numa tribulação ou num tumulto, a gente não consegue abrir a boca, não é verdade? Vocês conseguem abrir a boca e louvar e adorar? E quando que a gente leva um sopetão? Quando que a gente leva bem-vindas? Quando que a gente leva alguma surpresa, uma frustração, uma decepção com alguém? A gente consegue abrir a boca e louvar e agradecer ao Senhor? Não. Mas a gente consegue ler. Então o Salmo 65 está aí para vocês. Anotem bem grande Salmo 65. Para que vocês tenham isso aí. Nessa semana. Amém? Quem fez a tarefa de casa? Todo mundo fez? Deixa eu ver, só vi algumas mãos levantadas só. Quem fez a tarefa de casa? Levanta a mão, quero saber quem fez a tarefa de casa. Ó. Vou falar que tem gente aqui muito boa, ó. Tá? Só para saber quem está levando a sério os estudos. Ótimo, mas você tentou. Gente, vamos lá para Atos 17:11. Quero que vocês leiam uma coisa. Eu já vou explicar de novo. Bom. 17. Todo mundo abriu? 17:11. Então a gente marcou o Salmo 65, agora a gente tem lá no Atos 17:11. Que eu quero que esteja no coração de vocês todos os dias que vocês entrarem aqui ou em qualquer outro lugar que vai falar sobre a palavra de Deus. Olha só o que está falando. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a alegria, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O pessoal de Bereia, eles tinham um coração aberto para receber a palavra de Deus. E não só a palavra de Deus, mas aquele pregador que estava lá para dar aula, eles recebiam com bom grado e escutavam com os ouvidos abertos. Anotavam, voltavam para suas casas e estudavam para ver se aquilo que eles escutavam realmente estavam nas escrituras. O meu principal objetivo, missão na Terra, não é aparecer no vídeo. É ensinar a cada um aqui a ter um relacionamento íntimo
individual, independente com Deus. Não é vir aqui e falar, vamos ver o que a Patrícia tem para falar, ou o que o pregador XYZ tem para falar. Não. O Senhor fala comigo, Ele fala com o outro, fala com ela, fala com ela, fala com ela, fala com todo mundo. A mesma revelação que uma pessoa tem, a outra também pode ter. Por quê? Porque o Espírito Santo derramou-se por todos nós. Não é que uma pessoa merece mais, é porque uma pessoa ela busca mais. Essa é a única diferença. Ela vai lá e faz a tal da tarefa de casa quando é mandada. Então, o que é importante? Antes de começar a criticar quem está pregando lá na televisão, ou pregando no púlpito, no altar, ou quem está ensinando alguma coisa, é pegar e falar, peraí, deixa eu ver se essa revelação foi para mim. Deixa eu ver se eu consigo achar isso que ele está falando aqui na palavra. E se não for, tudo bem, joga fora, não serviu para mim. Amém? Lembrando que aqui a gente tem regra com 3 fundamentos básicos. A primeira, nada pode vir contra essa palavra. Se alguma coisa, alguma pregação, alguma crença sua vier falar que Deus permite doença, a vontade de Deus é feita todas as vezes, eu vou provar que não é. Se alguma coisa vir falar para você, negando essa verdade absoluta, que Deus é absolutamente bom, descarta. Descarta. Fala, cara, a gente não entendeu direito essa prova aqui, a gente não entendeu direito esse teste. A gente não entendeu direito essa situação que a gente está passando. Deus é absolutamente bom. Ele não permite doença. Não tem nenhum evangelho que eu vejo a pessoa pedindo para Jesus Cristo a curar e ele falar agora não, porque é um teste que eu estou fazendo em você. Não tem. Não tem um morto que não vem alguém pedir para ser ressuscitado e Jesus Cristo falar, não, já era a hora dele ir, era a vontade do Pai dele morrer. Out. Tem algum? Alguém consegue me falar uma? Não tem nenhuma passagem que Jesus Cristo fala, essa tribulação aqui é boa para você. E Deus está mandando um demônio ou uma tribulação para te ensinar o que é a palavra dele. Não existe isso. Então, se a gente não vê Jesus Cristo fazendo isso em nenhum lugar, e a palavra ela é muito bem clara quando ela diz que Jesus Cristo é a expressa imagem do Pai, a gente não pode culpar a Deus por coisas que a gente não entende, ou por colheitas que fomos nós mesmos que plantamos. Amém? Segunda coisa, que na verdade era a primeira mais importante. Jesus é o Cristo. Ele é o Cristo. Você tem algum lugar que você escutou alguma outra coisa que não mostre que Jesus Cristo é o Cristo, descarta imediatamente. Ou descarta a interpretação daquilo que você está vendo, ou descarta toda a pregação. Já não faz mais sentido nenhum. E a terceira... Amém. A palavra de Deus é a fonte do seu poder. O que significa? Eu tenho um amigo, ele estava trabalhando na Amazon. Sei lá, ele estava trabalhando numa empresa grande ali. E ele tinha muitos colegas ateus, à toa por aí. E o cara falava assim pra ele, e isso pra mim ficou, porque quando a gente ia na casa dele pra fazer o estudo de palavra e conversar, eu sempre estive metida em estudos em casa. Eu creio muito na igreja primitiva e nessa simplicidade e liberdade. Tipo, eu tô aqui de pé só pra facilitar a vida de vocês, mas eu poderia estar sentada aqui junto com vocês e todo mundo conversando e trocando ideia, que eu acho que é super legal. Ele falou assim, cara, o meu colega chegou pra mim e falou, eu não entendo vocês cristãos. Ele falou, por quê? Ele falou, cara, se eu acreditasse realmente que o Criador de tudo, o Deus Supremo, aquele que é todo poderoso, escreveu um livro para eu ler, eu saberia aquele livro de cor e salteado. Eu não leria uma vez, eu leria 1000 vezes. Eu acho que eu não ia nem trabalhar, eu ficaria em casa lendo, para conseguir entender e ter mais relacionamento com esse ser, para que aquilo que ele está dizendo, eu fazer. Em vão vigia o sentinela se o Senhor não está vigiando. Em vão a gente trabalha se a gente não entende como é que funciona o sistema de governo, como é que se funciona a palavra. Em vão a gente faz alguma coisa se a gente não entende a fonte do poder de tudo. Que a gente pode tentar as coisas pelo nosso braço,
Mas o inimigo está fazendo um monte de coisa, ele estraçalha vocês, a gente, em 1 minuto. Porque sem Cristo, nós não somos nada. Nós somos maior que anjos, quando estamos em Cristo. Se não estamos nele, não adianta nada. E o que adianta eu saber que eu tenho autoridade e poder se eu não tenho revelação disso? Conhecimento é diferente de revelação. Uma coisa é eu conhecer. Eu conheço, eu sei que é bom estar na presença de Deus. Eu vou quando ele me chama? Não, porque eu conheço, eu penso que eu tenho liberdade de falar sim ou não. Se eu tenho revelação, eu entendo que eu não tenho essa liberdade. Amém? Saindo daqui, é você e Deus. Antes de pedir qualquer conselho para qualquer pastor, para qualquer pessoa, o que Deus está falando para você? O que o Espírito Santo está colocando no teu coração para você fazer? Amém? E agora o Espírito Santo está falando para vocês desligarem o celular. Vamos abrir lá em Romanos 8, 26. Sim, vamos falar do eclipse de hoje. Se é que vocês entenderam o que é que aconteceu hoje. Romanos 8. E alguém viu isso? Eu vi, foi lindo. Ficou escuro. Não. Ficou totalmente preto. Não, aqui não. Eu vi na televisão, né? Pela internet. E eu vou falar uma coisa. Eu falei, quando eu tava olhando lá o clima, eu falei, na sexta-feira, eu até falei pro meu marido, eu falei, eu espero que esteja nublado e que chova. Ele falou, por quê? Eu falei, porque é escape. Ele falou, por que é escape? Porque eu tenho um professor pardal doido, e ele me mandou umas é que ele mexe com ionização, com esses negócios de campo magnético. E ele me mandou um estudo mostrando que durante o eclipse, a irradiação na Terra é muito alta. E machuca a pele, machuca um monte de coisa. E eu tava preocupada. É um perigo olhar até. Sim. E eu não sei. Inclusive aqui, eles fizeram estudos aqui no Brasil que aumenta absurdo o campo magnético, blá, 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 essas coisas todas que eu não entendi direito. Por isso que ele estava em todas as comunicações. É isso e o Alexandre de Moraes querendo tirar o Twitter, né? Mas, o que acontece? Ele falou assim pra mim, vai ter, e eu tava super preocupado com minhas filhas na escola, indo fazer aula de educação física no sol. A gente não tá preocupado com isso, né? Falei, Deus, tem que dar um escape. Quando eu vi que ficou nublado e que ia chover, olha Deus como é que... Por quê? Porque daí a irradiação é filtrada pelas nuvens, né? Não vai chegar, não queima tanto assim. Às 10 horas da manhã que tava um pouquinho de sol, não sei se vocês foram no sol, tava ardendo. Eu falei, graças a Deus, Deus dá o escape. Então vamos lá em Romanos 8, 26, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que são. 8, 26? Isso. É uma das que um dos versículos que eu acho que eu decorei primeiro na minha vida, assim. E eu não sou muito de ficar fazendo decoreba, não, mas... Porque eu acho impressionante a oração em línguas. Eu tenho várias coisas assim na minha cabeça que eu fico pensando, será que era essa a linguagem de Adão e Deus? Será que essa linguagem os anjos conseguem nos entender? Eu fico pensando e eu acho a oração em línguas um negócio incrível, porque é a evidência do batismo do Espírito Santo. E a oração em línguas ninguém entende, eu me faço de boba quando eu estou falando, eu me submeto 100% ao poder de Deus. 100%. Eu não tenho o que dizer, eu não consigo manipular, a minha mente fica totalmente infrutífera, eu me acho fazendo papel de boba, então assim, eu estou realmente me submetendo a alguma coisa. E é incrível, porque tem o irmão David Robertson, que foi quem batizou a gente em oração em línguas, inclusive foi o Luciano Subirá. O Luciano Subirá conta uma história muito legal dele, algumas coisas da vida de David Robertson, e ele... Depois, enfim, ele ficou mais de 4 meses, 8 horas por dia, orando em línguas. Ele queria servir a Deus, não sabia como, começou a orar normal, daí eu acho que um dia inteiro, 2, 3 horas, já tinha orado por todo mundo, até do pagar da vizinha, já não tinha mais o que fazer. Ele falou, vou orar em línguas, né? Porque ele leu isso daqui, que o Espírito intercede por nós. E ele ficou orando em línguas por 8 horas, por 4 meses. Depois de 4 meses, ele subiu lá na congregação onde ele estava, e ele... olha para uma mulher assim do lado, a mulher estava lá prestando atenção, mas ela estava meio assim e tal, e de repente ele começa a ver que ela está com algum problema na perna. Ele via, tipo, um raio-x, alguma coisa assim.
Daí o Senhor falou para ele, vai lá e puxa a perna da mulher e fala que ela está curada em nome de Jesus. E é pentecostal, né, foi lá e fez maior bagunça. Curada em nome de Jesus. Eu sei que eles tentaram expulsar ele da sinagoga, mas a mulher saiu andando e falou, eu estou andando e tal. E daí ele fala que a oração em línguas, ela edifica a si mesmo. Olha que animal. A gente acha que é egoísta se edificar a si mesmo. Não, é muito legal. Porque quando você edifica a si mesmo, você consegue transbordar. Você não consegue transbordar sem você ter o oxigênio primeiro. E você se edificando a si mesmo, você consegue ter mais revelação sobre a palavra. E os atos que a gente vê lá no começo, a igreja primitiva, porque depois a gente não vê mais os milagres, você vê mais na igreja primitiva. Você vê todos os milagres para aquilo que a gente foi chamado, né? Para curar enfermos, expulsar demônios. Não é verdade? Então, fica a dica aí. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Grifa fraquezas. E grifa assiste. Porque não sabemos orar. Grifa orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede. Grifa intercede. Por nós sobremaneira. Com gemidos inexprimíveis. Grifa gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. A gente tem a palavra intercede de novo. Olha quantas vezes a gente tem aqui intercede. Assiste é uma tal de uma intercessão. Assiste às nossas fraquezas. Porque não sabemos como orar. Intercessão. O mesmo Espírito intercede. Intercessão. Com gemidos inexprimíveis. Intercessão. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O sujeito aqui da frase, eu não preciso voltar à interpretação de texto, é oração, intercessão, não é verdade? E daí, a gente vem ali para o 28, que todo cristão sabe de cor e salteado, adoram pregar sobre isso e falar sobre isso no dia a dia, que fala o quê? Que sabemos que todas as coisas para o bem... Fala mais alto, mas eu sei que você sabe. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo fala, estou na tribulação, caiu a garrafa d'água que a gente tinha, mas tudo bem, aleluia, tudo coopera para o bem que amam a Deus. Não é verdade? Olha só o que ele está falando aqui. Se eu falo isso, que tudo coopera para o bem que ama a Deus, significa que o Senhor permitiu e ocasionou essa tribulação que eu estou tendo. Mas tudo bem, porque tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Isso corrobora para o nosso primeiro fundamento, ou segundo fundamento, que Deus é absolutamente bom? Não. Então tem alguma coisa aqui que a gente não está enxergando, não é mesmo? Olha só, o Espírito no 26, que assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a gente sabe que todas estas coisas, quais? A intercessão, a oração, os gemidos inexprimíveis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 65, que a gente acabou de falar. A oração, o Senhor escuta. A oração, a intercessão. Amém? Amém. São elas que cooperam. São todas as ferramentas que o Senhor colocou pra gente que cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Não é a doença da vovó que está cooperando para o bem daquele que ama a Deus. Mas as ferramentas que o Senhor nos entregou. E se a gente também não sabe como orar, e aqui a palavra afirma que a gente não sabe como orar como convém, Ele deu o Espírito Santo para interceder por nós. Ele deu o Espírito dele para dentro de nós. Olha que interessante, na inglesa fala uma coisa diferente, mas eu achei super interessante, porque o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Né? Porque somos Inexprimíveis. Ele usa a palavra Espírito, suplica pelos santos. Suplica pelos santos. Ele suplica, gente. Ele suplica, ele está pedindo, está cooperando. Olha, ele fala que intercede, né? Hã? O diabo não entende a oração. Não. A maior ferramenta que a gente tem contra os planos do inimigo é esse. Porque daí o Senhor vai colocando print, vai colocando impressões dentro de nós daquilo que Ele quer. E isso o inimigo não consegue sondar. Porque o único que consegue sondar os corações é o Espírito. E aqui está falando no 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Amém? Então, ele está usando 3 verbos também, que é auxilia, intercede e suplica. Ai, Que coisa linda. gostei dessa palavra, vamos escrever. Escreve, pessoal. Então, Vamos lá. O Espírito auxilia, intercede e suplica. Ele fala assim, ele suplica, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Exatamente. E isso daí é muito importante. Em conformidade com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente pede coisas para Deus e nem sempre está dentro da vontade dele. Isso significa que vai acontecer com a gente? E que a gente vai ter? Sim ou não? Qual que é a resposta? Não. Se não está na vontade de Deus e eu pedir, não vai acontecer? Não, Eu acho que tudo que pedir vai acontecer. Exatamente. Porque são sementes. E se não está dentro da vontade de Deus, o que acontece, Satanás? Já olha logo e vai. O que aconteceu com Israel quando eles não estavam prontos para receber um rei? Eles pediram um rei. Era da vontade de Deus dar um rei naquela hora? Não. A vontade de Deus nem sempre é feita, gente. Sinto quebrar esse mito, que eu sei que todo mundo desde pequenininho acredita nisso. Não é sempre feita. A vontade dele é que todos nós fôssemos salvos. Está todo mundo aceitando Jesus Cristo agora? Não. Para aceitar Jesus Cristo, a vontade dele foi feita na tua vida? Sim. Só que eu precisei deixar. Teve que ser da minha vontade também. O Espírito Santo, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro. Ele não entra invadindo. Eu preciso que a minha vontade seja alinhada com a vontade do Pai. Isso mesmo. Seja alinhada com a vontade dele, Do não Pai. a vontade dele ser alinhada com a mim? Não a minha vontade ser, não eu pegar e fazer com que ele se alinhe a mim. Não. Isso não acontece. Você se alinhar à vontade dele. Isso. Ou seja, a gente sempre precisa autorizar, permitir que Deus tenha, que a vontade dele seja feita na nossa vida e que ele tenha controle sobre a nossa vida. Porque Deus está no controle de tudo. É isso que eu escuto o tempo inteiro. Deus está no controle de tudo. Tá mesmo? Então como é que eu justifico abusos infantis? Como é que eu justifico homicidas? Como é que eu justifico o tsunami que está aí para acontecer agora no Japão? Ele está no controle daquilo que nós damos. Porque lembra que a terra foi feita para o ser humano. A autoridade e poder está nas nossas mãos. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Deus quer a morte para alguém? Deus quer que você tenha uma má colheita? Não. Então ele está no controle dessa má colheita? Agora, se a gente fala que ele está no controle porque ele que fez tudo, nenhuma folha da árvore cai sem que ele permita, por quê? Porque quando ele fez o mundo, ele colocou o sistema de governo. Então significa que o sistema de governo é permitido por Deus, verdade? Qual que é o sistema de governo? Fala alto, pessoal, vai. Semeadura e colheita. Sistema de governo. Semente, plantação, colheita. Esse é o sistema de governo. Tudo que eu falo vira uma semente. Tudo que eu penso vira uma semente. Tudo que está nas intenções do meu coração vira uma semente. E isso mais pra frente vira, ele cresce e vai virar uma colheita. Pro bem ou pro mal. Semente boa ou não. Beleza? Isso, pode falar. Hã? Qual das? Parte do porque Deus não está no controle de tudo.
Quando a gente fala que Deus está no controle de tudo, o que a gente quer dizer? Que tudo é conforme a vontade dele. Porque no controle, o que você entende? Que você está lá, quem joga videogame ou quem está dirigindo. Se eu vou para a direita, porque eu mandei ir para a direita. Se vai para a esquerda, porque eu mandei que vá para a esquerda. Isso é verdade com Deus? Não, porque se Deus é absolutamente bom, como é que eu justifico crianças morrendo? E iria contra tudo aquilo que a gente leu na palavra de Deus. Ele fala que o planeta Terra foi feito para os homens. Nós temos autoridade e poder aqui nessa Terra. Você acha que Deus está querendo que um monte de maluco lá fique abrindo portal para demônio vir? E Apocalipse 9? O que está escrito em Apocalipse 9? Vamos para Apocalipse 9. Nove. 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça da grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm escorpiões na terra. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Aqui ele está falando de um grande portal, que em Apocalipse 9 a gente vai ver ser aberto. É o mesmo portal que a gente vê em Elias. Lembra Elias? Quando eu estava lá contra todos os profetas de Baal, e ele pede fogo do céu, e aquilo lá, gente, foi uma guerra espiritual que estava acontecendo. Uma guerra espiritual pelo controle de um portal. Não sei se vocês entenderam isso naquela época, que vocês leram. Aquilo lá era uma guerra, onde um portal foi aberto, e fogo do céu caiu. Foi o fogo de Deus. Elias ganhou, o Senhor ganhou. Esses portais são tentados ser abertos, as pessoas tentam abrir o tempo inteiro. A gente vê isso lá em Gênesis 6, quando a gente vê os filhos de Deus, os anjos, tendo relações com mulheres, foram portais abertos. Depois a gente vai ver em Gênesis 11, que a gente não chegou ainda, mas a gente vai chegar, onde Nimrod começou a ser, ele ficou um grande homem, e ali em Gênesis 11, que a gente vê os anjos caídos passando armamentos, medicina e a música, como trombetas e como tambores, mas como é que chama? Como frequências para abrir portais? Desde sempre, Satanás tem tentado abrir um portal. Então esse poço do abismo aqui é esse portal. Assim que ela abriu o poço do abismo... É um portal. Mas antes de a gente ir lá, eu quero falar uma coisa. Que a gente precisa treinar o nosso espírito e a nossa mente para nunca mais aceitar as pessoas falarem pra gente, ou a nossa própria mente falar pra gente, que a morte foi da vontade de Deus, que a maldade foi da vontade de Deus, que a tribulação, o teste, a provação foi da vontade de Deus. E eu vou provar isso com as escrituras. Vai lá para Tiago, acho que Tiago, primeiro capítulo, Tiago 1. Não acharam? Sim. Tiago. Tiago 1, a
partir do 12. Porque no 2 ele fala. A partir do 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a... Aqui a palavra em grego, provação ou tentação, ela significa, eu até anotei que é bem interessante, ela tem o mesmo significado, a mesma palavra, oikon, como é que é? Significa teste, provação e tentação. Temos aqui uma grega, depois vai provar pra gente as palavras. Esse grego antigo. A palavra é a mesma. Teste, provação e tentação. Não vos enganeis. Aqui, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Então, essa provação aqui eles traduziram como provação, mas podia ser teste, podia ser tentação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor lhe prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga... Estou sendo tentado pela Então, isso daqui é uma verdade que está escrita por Tiago. Eu acredito que Tiago conheceu bem Jesus, né? Conheceu bem, meu Deus. Ele está falando que ninguém pode falar que sou tentado por Deus. Não aceitem isso. Isso aqui tem que fazer parte da fundação, da sua pedra, daquela fundação que você coloca ali. E que nunca mais pode sair ou ser quebrada. Nós não somos testados, tentados ou provados por Deus. A palavra é bem clara. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. O que significa? Que Deus ele não pode ser tentado pelo mal. Significa que Deus ele não manda absolutamente nada em nossa direção que não possa ser enviado a Ele. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ele não pode tentar ninguém com aquilo que não pode receber. Vocês entenderam isso? Vocês estão comigo? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela própria semente, pelos intentos do seu coração, pelo pensamento da sua cabeça, pela tentação dos seus olhos. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, olha ele falando, não vos enganeis, meus amados irmãos. Ele não está falando para quem é descrente, ele está falando para crente. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Grifa essa palavra. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Não há sombra de mudança no Pai. Ele está falando bem claro, não vos enganeis, ninguém fale isso, que eu sou tentado por Deus. E a gente não tem nem essa autorização para falar para o outro, você está sendo tentado por Deus. É uma blasfêmia. Deus é absolutamente bom. Ele é absolutamente bom. Ele nos mostra e nos exorta com a palavra, como está escrito em Timóteo. A palavra ela é boa para doutrinação, para exortação, para ensino. É a palavra. Ele faz com que a gente se conforme na palavra, que a gente enxergue os nossos erros na palavra. Nunca fora dela. Amém? Vamos lá para Isaías 52 e eu volto a falar de portais. Isaías 52. Daí se vocês quiserem escrever aí para ter uma coisa nas notas hoje. Porque hoje eu ia falar uma coisa, daí eu vindo para cá, Deus me mandou fazer outra coisa, então estamos nessa. Isaías 52. Daí escrevem isso, ó. 2 dedinhos, letra maiúscula. Isaías 52, 53 e 54.
é a história de Jesus. Oi? Ponto final. Letra maiúscula. O sofrimento no seu físico, mente e espírito vírgula, e o preço pago nas 3 dimensões. É o preço, né? Ponto final. Quem aqui já assistiu Paixão de Cristo? Vocês assistiram? Tem gente que não assiste que fala que tem muito sangue, né? Falam que é um dos retratos mais fiéis e fidedignos do que aconteceu com o nosso Salvador. Quem fala? Os historiadores, aqueles que estudam, né, como é que foi a morte de Jesus Cristo e tal. Quando o Mel Gibson foi fazer o filme, ele tentou ser o mais fiel possível. Ele pega dados históricos lá de médicos que mostraram desde o suor do rosto dele. Quando Jesus começa a suar ali no jardim, mostra que quem suou daquele jeito de sangue era um sofrimento, era uma agonia tão grande que ele estava a ponto de morrer. Ele estava à beira da morte. Aquele sangue saindo das suas bochechas era como se ele estivesse quase morrendo ali, naquele instante. Então, mas você tem a passagem em Isaías que fala... A gente vai chegar lá. Aí mostra quanto ele Mostra. foi dilacerado. O sofrimento físico que ele tinha no corpo carnal, ele sentiu como a gente. Tem gente que fala assim, não, mas ele era Deus, por isso que ele aguentou. Gente, ele era físico. Físico. A gente falou que ele tinha que pagar nas 3 dimensões. As 3 dimensões são as 3 dimensões, e ela é física. A dor foi real. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele tinha esse suor no rosto dele, e fala muito sobre Santo Graal. Você viu aquele segredo, como é o Código da Vinci? É uma grande baboseira, né? Mas ele fala muito do Santo Graal, que significa Santo Graal, que significa o cálice de sangue, né? A gente escuta muito sobre o tal dos cálices de sangue. Na última ceia, antes dele ser entregue, lembra a gente tem até, podia trazer aquela foto, né, da Santa Ceia, né? Da última ceia. Quando eles estão todos lá, Jesus Cristo tá dando pão e dando sangue, a gente já viu sobre isso, como é que as alianças eram feitas, onde quando tinham 2 tribos diferentes naquela época, descendentes de árabe, quem é do mundo leste, né, todo asiático, etc., entende muito mais de aliança do que a gente. Aqui a gente entende de contratos e advogados, né, doutora? Mas lá eles entendiam de aliança e de palavra. Então, os contratos tribais, eles eram sempre feitos com sangue. Então, a gente já conversou sobre isso, que eles se rasgavam e davam a mão, ou que eles entravam lá na poça de sangue dos animais, assim, os dois ali, eles faziam um monte de juras, e eu falava para aquele que eu estou jurando, antes de você passar fome, eu vou te dar minha carne para você comer. Antes de você passar sede, eu vou te dar o meu sangue para você beber. E eles falavam que as alianças de sangue, que o sangue ele é mais denso do que o leite. Significa que aquele que eu tenho aliança de sangue, a minha fidelidade com ele e lealdade é maior do que os meus irmãos que nasceram no mesmo ventre da minha mãe. Então eles entendiam isso. E quando eles falavam bênçãos, o que aconteceria, o que ele ia falar, eu vou te dar comida, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. E se você quebrar a aliança, isso vai acontecer. E você vê isso lá em Deuteronômio 28, né? Quando Deus dá todas as prosperidades, você segue a aliança, e Deus fala todas as maldições que vão acontecer. O que é aquilo? Colheita boa e colheita ruim. Enfim. Lá, na última ceia, o que aconteceu? Jesus Cristo, ele estava trocando de lugar conosco.
esse aqui é o meu corpo. Ele agradeceu, partiu e falou, esse aqui é o meu corpo, que foi dado por vós. E esse daqui é o meu sangue, que é dado por vós. Ele estava trocando de lugar com a gente. E ele falou, eu não vou mais beber desse cálice até que eu volte com o Pai. O que ele estava fazendo? Ele estava trocando de lugar. Olha só o que aconteceu no jardim do Getsemane. A palavra diz que ele entrou numa depressão profunda. Uma angústia terrível. Quando no evangelho você viu Jesus Cristo depressivo? Nunca. Ele só começou a sentir o que a gente sente depois que ele trocou de lugar conosco. Depois da última ceia. Estão comigo? Depois daquilo, ele vai lá pro jardim e ele começa a sentir essa dor, essa depressão. A palavra fala que por dentro ele era como se estivesse sendo comido por dentro. A angústia na alma. A minha alma está angustiada. Angustiada. Até a morte, né? E o que ele fala? Ele estava com esse sangue quase morrendo. Ele fala, se possível, passe de mim esse cálice. O que significa isso? Todo mundo fala, não, Jesus Cristo estava pedindo que se fosse possível, para ele não passar pelo que ele ia passar. Mas foi para exatamente esse momento que ele veio. Não é esse o Jesus que eu conheço. O Jesus que eu conheço vai passar por tudo aquilo. E ele quer passar, porque ele veio por amor de nós. Só que o que essa passagem quer dizer, que passe de mim esse cálice? Senhor, se essa morte, eu não falei que ele estava quase morrendo, quando está sangue saindo pelos seus poros, significa que você está quase morrendo. Dizem que em algumas horas você morre. O que ele disse? Se esta morte não for aquilo que vai acabar com o pecado do mundo, passa esse cálice, deixa que eu vou para a cruz. Esse parece mais o Jesus que a gente serve, não é? Amém? O momento do sangue não estava na cruz, ele estava acompanhando. Não, ele estava no jardim, ele estava orando. Lembra que ele, depois da Santa Ceia, ele sai e se retira para o jardim, ele pede para os discípulos orar por ele, e ele está lá orando, intercedendo. E daí ele começa a sentir o quê? Ele começa a sentir depressão, começa a sentir angústia, começa a sentir tudo que a gente sente. Porque ele trocou de lugar conosco. Naquele lugar. Naquele momento. Esse mais um passa o cálice é porque... Se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, não me deixa morrer agora. Se este aqui não é o ápice. Se esse sangue não for o suficiente para redimir a terra toda. Não é mesmo. Não. Porque alguém que está nesse momento, em 2, 3 horas morrer, não aguentaria levantar, apanhar e ser crucificado. Ser julgado e ser crucificado. Não aguentaria. Quando ele estava orando lá no Getsemane, ele orava para aceitar o sacrifício, né? Quando ele estava orando, que momento? Esse momento agora? Quando ele estava orando lá, ele estava intercedendo, ele estava recebendo toda a angústia nossa, depressão, no seu espírito e na sua alma. E no seu corpo. Algo que ele nunca sentiu. Você vai entender isso na crucificação. Deixa eu chegar lá. Olha só. Ele estava a ponto de morrer. Se não fosse isso o suficiente, que tivesse força para ir até a cruz. Ele não estava fraquejando, nem pedindo para sair. Ele não queria morrer ali sem cumprir o seu propósito. Eu estou lendo o meu caderno. Judas... Quando chega Judas, o que acontece? Judas beija a bochecha de sangue de Jesus. E Jesus fala, amigo, para que vieste? Jesus está mostrando a aliança que ele tinha com Judas. E o que o Judas estava fazendo naquele momento? Ele estava quebrando aquela aliança. É por isso que quando Judas sai de lá, ele vai falar para os religiosos, para os fariseus, eu entreguei homem inocente. E o que a religião fala para ele? Não tem saída. Sinto muito. Só que o que Judas fez foi igual ao que Pedro fez. Só que Pedro realmente se arrependeu. Por que Judas não conseguiu? Porque ele sabia das maldições que viriam sobre ele. Por causa da aliança. Por
Por causa da aliança. Que foi quebrada. Nossa, Porque ele beijou o sangue. Ele provou o sangue. Que é a mesma coisa que era dos bezerros, lá, o sangue. Você falava das bendições e das maldições. Das maldições. Se você não cumprisse a aliança. Exato. Judas sabia. Nossa. Levaram Jesus. Quando levavam Jesus e ele falava, eles bofetavam ele. A palavra fala, e lá se você estuda um pouquinho de história, você vê que os romanos, eles tinham uns chicotes assim, e no chicote, na ponta do chicote, eles colocavam um negócio como se fosse de velcro. Para quando batesse na chicotada nas costas dele, ele segurava e arrancava a pele. A pele se abria. Olha lá em 52, a partir do 13. Isaías 52, a partir do 13. Isso aqui eu queria dar para Páscoa, tá? Mas é bom que a gente está falando hoje. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus Cristo era um homem bonito. A palavra fala que os gregos vieram aos discípulos e pediram: deixe-nos ver o seu Senhor. Sabe por quê? Porque os gregos, eles adoravam a imagem, a beleza. Alguns manuscritos que você vê antigo fala que inclusive a pele de Jesus era reluzente. A barba dele era perfeitamente cortada. Eu imagino, músculos. Ele era perfeito. Por que músculo? Porque ele é carpinteiro. Naquela época não tinha maquinaria. Ele era perfeito. Só que as batidas, o sofrimento foi tanto, a chicotada foi tanta, que desfigurou ele inteiro. Aqui na minha Bíblia diz que nem parecia um ser humano. Esse chicote, tinha um chicote que eles usavam também, que eles tinham umas espigas assim no fundo. E ele batia, e ele pegava e batia aqui no rosto. Eles colocavam um tecido para não quebrar nenhum osso. Então, para abrir só a pele. Tem um momento que, se a gente vê luta de boxe, você vê o olho do cara, os supercílios abrindo, e você vê que tudo se torna um só. Ele foi completamente desfigurado. Completamente. E desinforme, né, que fala. Completamente. E daí, não bastando isso, Caio está offline. Não bastando isso, o que aconteceu? A coroa de espinhos voltou. Só porque eu falei que está offline. Agora saiu. A coroa de espinhos, eles dizem que foi uma coroa de espinhos torcidas, assim. E o espinho, ele fazia isso. Era como se fosse um gancho. E quando colocava aqui, encravava e entrava lá no cérebro. Esta era a dor que a gente não consegue nem imaginar. Que o nosso Senhor estava passando. Era desprezado, no 3, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui no 4, está dizendo assim, ó: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Ferido de Deus. Elohim.
Mas a gente acabou de falar que Elohim não fere ninguém. Quem que reputou isso? Nós reputávamos. Mas olha o 5, ele já responde, mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões. Não foi Deus que fez isso. Foi nossas transgressões. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos... Será que a gente pode falar isso em conjunto? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Significa que quando eu estou doente é a minha enfermidade? Não. Eu não tenho mais enfermidade, porque não existe mais a minha enfermidade. Porque aqui está dizendo que Jesus Cristo levou todas elas. Estava sobre ele. Ele se fez enfermidade por mim. Então, se eu falo que eu estou e eu tenho uma doença, eu estou indo contra aquilo que a palavra prega. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas Como é que está escrito aí na palavra de vocês? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém. Essa palavra Senhor, o que é? Sistema de governo. Yahvé. A colheita. Mas o sistema de governo, mas Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aí responde, porque não foi Deus que feriu a Jesus. Quantas pregações a gente escuta isso? Que agradou ao Pai moer o Filho. Mas tem uma passagem que fala isso no Isaías, né? Mas o Senhor, você vai chegar lá, mas não é Deus, não é o Pai, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi, no 7 agora, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Uma pessoa que estava quase morrendo no jardim do Getsemane, se não fosse para passar o cálice dele naquela hora ali, se ele não, a morte, o cálice de sangue, a morte não fosse passada dele, ele jamais poderia chegar aqui, calado, aceitando todas essas feridas. Por juízo opressor, foi arrebatado, e da sua linhagem, ou seja, gerações, vamos voltar lá para Gênesis, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E aqui, em hebraico, a palavra é mortes. É plural. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, a quem? A Yahvé. Yahvé agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade de prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará... O que significa isso? Que o sistema de governo, ele se satisfaz com a colheita. O meu servo justo, com quem seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, grifa essa palavra, ficará satisfeito. Coloca colheita. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, olha aí, ó, a palavra de novo, intercede, fez intercessão. Então, a gente tem alguém intercedendo por nós o tempo inteiro, Jesus Cristo. Aleluia. Olha lá, 53:9. Um pecado espiritual não pode ser pago pelo físico, pela matéria carnal. Quando Adão ele traiu,
ele cometeu a grande traição, a glória de Deus imediatamente deixou o físico dele. Ele pagou na carne também. Só que olha só o que acontece. Vamos lá para Atos 2:24. Atos, Novo Testamento. Dois 24. Todo mundo achou? Amém? Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os... Laços da morte. Que mais? Quem mais fala? Não, essa parte aí, grilhões da morte. Como é que tá a palavra que vocês estão na Bíblia? Laços, que mais? Ânsias, que mais? Tem mais alguém? Mais alguma outra tradução aí? Porquanto não era possível que fosse ele retido por ela. Essa palavra grilhões, na verdade, eu fui procurar, é a palavra Odin, que significa dores, dores da morte. Que depois, se você vai olhar lá, a raiz da palavra é dores de parto, angústia intolerável, pesar consumidor. Só que um pesar consumidor, dor da morte. Existe dor na morte na tumba? O que ele está falando aqui? Ele está falando do inferno. Ele está falando do pagamento no espírito, na alma. Ele foi separado do Pai por nós. Se ele estivesse com o Pai, ele não teria ido para o inferno. Mas ele foi para o inferno, porque a palavra fala que ele foi. Amém? Essa palavra aí, grilhões, na verdade são dores. Olha só, vamos lá para Salmos 22. Vocês estão comigo? Sim. Só que reter. Tá indo muito rápido? Depois o Caio faz um... E eu nem comecei a falar de portal, hein? Gente, Jesus Cristo, ele veio como homem, ele era 100% homem, amém? Sim. Ele aprendeu como a gente aprende, lendo a palavra e tendo revelação dela. Ele aprendeu, só que ele aprendeu um pouquinho mais rápido que a gente, né? Com 12 anos ele descobriu que ele era filho de Deus. Porque Maria e José estavam procurando ele feito louco, e ele falou assim, ué, estava aqui no templo, me convém cuidar dos negócios do meu pai. Então ele teve a revelação que ele era filho de Deus com 12 anos. Só que a gente vê, tendo esta revelação pela palavra que ele é, ele recebeu a revelação escutando a pregação, com 12 anos. Olha lá no Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Aonde a gente escuta essa palavra? Na cruz. Que ele fala como? Elá, Elá, Debaranque. Que língua é essa que ele está falando? Lamassa Bactane. Que língua é essa? Hã? Não. Não, porque tinha judeu lá e eles não entendiam o que eles estavam falando. Que língua que ele estava falando? Tinha grego também, nenhum grego entendeu o que ele estava falando. Tinha turco também. É só inglês. Olha só que maluco isso. Olha só. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Quando Jesus Cristo estava lá na cruz, ele teve a revelação de quem ele era com 12 anos. Quando ele estava lá na cruz, ele estava tendo todo esse sofrimento que a gente acabou de falar. Ele foi batido, a pele dele foi aberta no meio, ele tinha espinhos colocados dentro do cérebro. Você imagina o sofrimento físico desse homem e imagina o sofrimento na mente. Porque tinha um monte de religiosos, pregadores lá embaixo, desculpa, fariseus, que falavam assim, você não é ele. Se você é ele, desce daí. Olha a pressão.
Só que quando a gente está sofrendo, quando a gente está doente, quando a gente está mal por qualquer coisa, você consegue lidar com a pressão? Os médicos falam, que quando a pessoa e se você foi visitar alguém no hospital que está quase morrendo, você vê a pessoa indo para lá e para cá, não é? Você vê a pessoa indo para o além e voltando. Às vezes ela começa a falar algumas coisas que você fala, meu, o que ela está vendo? Tem vários testemunhos de pessoas que falam que vê o céu, que vê a porta do inferno, que vê sei lá o quê. E de repente ela olha e continua falando com você. E daí ela volta e tem isso. Fala que quando tem um grande sofrimento, a pessoa ela vai e volta. Não é verdade? Jesus Cristo na cruz, ele não tinha anjos em volta dele falando que ele era filho de Deus. Não tinha ninguém ali falando para ele, você é filho de Deus, aguenta aí que você vai conseguir. Ele só tinha a revelação que o Pai lhe deu. E o nosso corpo, ele está programado para, quando o sofrimento é maior do que a gente pode aguentar, o Espírito tomar conta. Porque o seu espírito é grande. Não de todo mundo. Tem aqueles que o espírito é miúdo, porque não comeu da palavra de Deus. Então você imagina a saída que a pessoa tem. Mas nós que somos filhos do Deus Altíssimo, que fazemos a tarefa de casa que a Patrícia pede, temos um espírito grande. Vocês imaginam que no momento desse, entre a vida e a morte, o seu espírito toma conta. O que Jesus Cristo fez ali naquela cruz? Com aquele sofrimento enorme. Ele abriu no piloto automático para o Espírito e começou a orar em línguas. E a oração dele em línguas era o Salmo 22. E a gente sabe isso, depois vocês vão buscar essa tarefa de casa. Vai buscar na palavra, onde mostra a revelação do que Jesus Cristo estava orando. Olha a palavra, Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livrastes. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou... O que está dizendo aqui? Na palavra de todo mundo está falando verme? E não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Cara, tudo que aconteceu com ele. O sofrimento dele foi tão grande. Eles falam que quando você está lá na cruz, você não morre porque você está na cruz, mas você morre por causa de falta de ar, asfixia. Eles falam que o prego que eles colocam no pé é o prego da misericórdia. Porque quando você está ali na cruz, você consegue respirar, mas você não consegue soltar o ar. Então você precisa subir para soltar o ar. Por isso que eles quebravam a perna. Porque daí você morria automaticamente porque você não conseguia fazer essa força de subir e segurar. Aqui tá falando assim, ó. Oi? Ó, aqui tá dizendo assim, ó, no 6, 22:6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu fui atrás do que significa essa palavra verme. Esse verme aqui, na verdade, é uma... Eu vou falar um pouquinho de biologia agora, que eu achei bem legal. Cocos, chama-se Cocos ilias, esse verme aqui que ele está falando. Que é o Cocos carmesim, do qual o corante escarlate era obtido. Quando a fêmea da lagarta escarlate, desse verme aí, que ele está falando, ó, que em português eu achei Kermes vermelhão, não sei se é isso mesmo, está para desovar, quando essa lagarta está para desovar, o que ela faz? Ela sobe no tronco de uma árvore, agarra-se nela e libera uma substância vermelha para proteger a sua ninhada, e ela nunca mais solta dali. Ela dá a vida dela para proteger a cria. Olha isso, que incrível. E vocês sabiam que é exatamente esse corante rosa, esse corante vermelho dessa lagarta, desse verme, que eles usavam para atingir os tecidos de vermelho? O tecido de Raabe, que foi pendurado lá no muro de Jericó,
foi tecido com essa substância que esse verme soltou. O templo de Salomão, os templos que estava lá, que os tecidos, as cortinas, o véu, que era carmesim vem dessa largata, carmesim. Olha que maravilha, o nosso Deus criou um ser para mostrar a glória dele e mostrar aquilo que ia ser feito na cruz, no madeiro. O sangue de Jesus Cristo que nos protege hoje de todas as tribulações, de tudo aquilo que está no mundo. O Senhor mostrou isso através de um verme, de uma largata. E é por isso que Jesus Cristo fala aqui, ó, eu sou um verme. Ele não está falando que ele é menosprezado, mas ele está mostrando aquilo que ele estava para fazer. Sim. Que o sangue dele não mais um homem iria dar a vida e proteger a sua ninhada. Não é incrível? Eu achei incrível esse paralelo. Enfim, fechamos o paralelo. Se vocês quiserem ver isso que eu falei sobre as colunas, etc., atingidas, você vai lá para Êxodos 36, 35. Busquem depois. Porque quando eu fui procurar... Sejam homens de Bereia. Quando eu vi lá, eu fui procurar na internet, né, o significado desse verme, parece vários, até o John Welsh lá falando, porque ele era menor do que todos os homens, porque ele era um vermezinho, né? Falei, cara, não é isso, daí vocês procuram lá que vocês vão achar o que é esse verme em hebraico. Êxodo 36, 35, que usa para atingir o tecido de vermelho na construção do tabernáculo, no véu do tabernáculo, colunas nas cortinas, você tinha carmesim. 36, 35. Com certeza o carmesim significa o sangue de Cristo, que nos cobre de todo pecado, protegendo nós, a ninhada, das colheitas, perturbações do mundo. Deus criou um verme, uma largata, com a incumbência de pregar a sua palavra, de refletir a sua glória. Esse aqui foi o texto que eu peguei na internet. Daí a gente está lá no 10... Tá lá no 10 não, cadê? 9, né? Contudo, tu és quem me fez nascer. Me preservaste estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. O que está acontecendo aqui? Jesus está começando a entrar no espírito ali, ó. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Essa palavra aqui, tribulação, também, eu fui atrás para entender o que é essa tribulação que ele está falando. Está falando sobre uma dor no feminino. A palavra hebraica é dor no feminino, como se tivesse parindo alguma coisa. E não é dor de parto, mas é como se fosse aquela angústia, aquela dor. A palavra em hebraico é Sara. Por causa do inimigo. E aqui a palavra também está próxima e não há quem me acuda. Está falando assim que é por causa de um inimigo. Essa palavra tribulação, que é a palavra Sara, é uma dor por causa de um inimigo. Ou seja, de alguém que estava vindo buscar a sua noiva. Olha só o que está falando lá embaixo, depois disso. Muitos touros me cercam. Que touros é esse? Poderosos de Bazã, me cercam? Fortes touros de Bazã me rodeiam. Estudantes, do que a gente está falando aqui? Tinha touro ali em volta dele? Tinha touro rugindo, batendo na cruz? Nem boi. Nem boi. O que é que ele está falando aqui? Muitos touros me cercam. O que ele está vendo no espírito? Demônios. Demônios cercando ele. Bazã é um dos portais conhecidos lá, né? Aliás, em Israel que mais tem portal. Os fortes touros de Bazã, você vai ver isso em vários salmos. A gente acabou de ler no Salmo 65 e o outro que eu li em 68. Contra mim abrem a boca. Os demônios estão abrindo a boca. Como faz o leão que despedaça e ruge. Daí agora, acabou aí a parte do espírito. Daí ele voltou agora para carne. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, olha a dor dele, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, e assim me deitas no pó da morte. A sede, a desidratação era tanta.
Daí ele volta pro espírito. Cães me cercam. Daí você vai lá para o Salmos 65, você vai entender isso. Uma sucícia de malfeitores me rodeia, trespassaram-me as mãos e os pés. Agora ele está olhando fisicamente, ó, me passaram a mão, me passaram os pés. Posso contar todos os meus ossos. Dor, né? Já está contando o osso, o cara está com dor. Eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão. E aqui fala a minha vida, mas em inglês ele fala my darling, que quer dizer a minha noiva, a minha única. Esse 18 que você acabou de ler aqui, lá na cruz, lá quando Isso. Ele está olhando para baixo fisicamente. O que ele está fazendo? Ele está alternando. Aquilo lá que eu falei, que quando você está quase morrendo, você se alterna. Daí ele olhou fisicamente. Eles ali, os soldados, jogando a sorte sobre as vestes dele. Daí lá, ó, livre a minha alma da espada e das presas do cão. A minha vida. Livre a minha noiva. Salva-me das falsas do leão, dos chifres dos búfalos. Está vendo no espírito de novo. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declararei o teu nome. Olha lá. Aqui tem revelação. Tá falando unicórnio. Tá falando unicórnio. Aonde? Salva no 21. Salva da boca do leão. Sim, Dos chifres do búfalo. deixe as pontas. Unicórnio, é. E sim, tu me respondes. Ele está falando de demônios. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Coloca essa congregação aí, depois vocês vão estudar Salmos 82. Vão entender que congregação é essa que ele está falando. Não vou entrar nisso hoje, mas a gente vai entrar mais pra frente. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto. Mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação. De novo falando na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, de Yahvé, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino e é ele quem governa as nações. Yahvé. Todos os limites da terra se livrarão. Aqui está, todos eles, a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. E todos os confins da terra. Lembre que toda criatura, tudo volta para o Senhor. Pois do Senhor, ó, de Yahvé, é o reino e é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. Até que aquele que não pode preservar a própria vida, a posteridade o servirá. Falar-se-ão do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que ele foi e o que ele fez. Aqui essa palavra no final, no 31, que foi ele quem o fez, a palavra aqui em hebraico significa está consumado. Alguém lembra onde mais a gente escuta isso? O que está acontecendo aqui? Eu quero que vocês vão lá para 2 Coríntios 5, 17, mas marca aqui o 22, 12, tá? Segura a mãozinha aí no 22, vai lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o que ele fez? Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pessoal, aqui no 22:6, está falando o quê? Não, desculpa. 22:12, muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. A palavra está falando o quê? Que Jesus Cristo ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Mas mais do que isso, ele se fez pecado por nós. Quando a gente está vendo que tem um monte de touro a rodear ele, um monte de demônio a rodear ele, o que estava acontecendo? A palavra fala que fez trevas por 3 horas na terra, quando ele foi lá crucificado. O que foi isso? Foi a grande colheita, o pecado de Adão e Eva, a traição de Adão, estava agora a ser para vir como colheita. O que Jesus fez? Ele sabia, Deus sabia todo o tempo, exatamente o tempo que Satanás e seus demônios e seus anjos viriam pegar essa colheita do ser humano. O que a palavra fala? Que ele se fez como ratoeira, ele se fez pecado por nós. Toda aquela colheita que era para vir por todo o mundo foi como um para-raio, caiu nele, sobre ele. Ele atraiu toda a colheita que era sobre nós, todo o juízo que era para vir sobre nós, ele recebeu na cruz. Aquele momento de colheita era um momento de abertura de portal. A gente vê escuridão na terra. A gente vê touros, demônios. A gente vê da congregação, quando você for lá no Salmos 82, você vai ver que Deus habita na congregação dos seus outros deuses. A palavra fala deuses porque são outras criaturas, Elohim, com I mais minúsculo. São outras criaturas criadas por Deus. Não são anjos. São aqueles demônios e aqueles anjos caídos que vieram pegar justamente o quê? Vieram pegar a colheita. Que era nossa. Foi aberto um portal e eles estavam aqui com livre acesso para vir colher aquilo que foi plantado 2000 anos atrás. Mas as trevas foi um eclipse, né? Provavelmente foi um eclipse que aconteceu. Então, durante o eclipse... E o que aconteceu ali? A gente vê portais abertos, demônios e anjos caídos querendo vir pegar, Lúcifer, Satanás, querer vir pegar a sua colheita. E Jesus Cristo atraiu todos para ele. Esse homem morre na cruz, ele vai para o inferno, e lá no inferno ele declara a todos a salvação de Deus. A palavra fala que ele ministrou a todos aqueles que estão lá. Tanto anjos, quanto demônios, como homens que foram mortos. Ele ministrou. Só que daí a palavra fala que ele não tinha pecado algum. Mas como é que ele estava lá? Eu imagino na minha cabeça, de ex-pessoa que adorava jiu-jitsu, que o Espírito Santo catou Satanás, e Satanás falou, você não pode levar ele porque ele aqui é pecado. E Satanás olhou e falou assim, olha direito, aqui está o pecado, ele não tem pecado, ele vem comigo e o pecado fica. Jesus Cristo, quando saiu de lá, ele deixou o pecado. Ele veio, ele ressuscitou. Só que na saída, ele pegou parte do manto que foi deixado ali. Poder, autoridade, governo e reinado. Ele pegou aquele manto de volta. Quando ele ressuscita, ele olha para os discípulos e joga o manto para eles. Está aqui, autoridade e poder. Agora vai, em nome de Jesus, e expulsa demônios e cura os enfermos. Amém. Foi isso que foi feito na cruz. E na ressurreição do nosso Senhor. E agora a gente está aqui. Na mesa da última ceia, onde ele troca de lugar conosco. Ele deu escapatória para nós. A palavra diz que o Senhor sempre nos dá escapatória. Deus o chamou no inferno. Isso está escrito lá em Hebreus 1, se vocês quiserem ver depois. O pecado ficou, Jesus Cristo foi ressuscitado.
E hoje, no dia de hoje, 8 de abril, a gente tem um monte de pessoas que servem a Satanás, querendo fazer com que Apocalipse 9 passe. Nem sei que oração, será que a gente passou? Dá para falar sobre isso? Senão eu deixo para a semana que vem. Não, pode ser. Não, senhora. Quem quiser ir, gente, está dispensado, mas eu vou falar um pouquinho sobre hoje. Amém. Os satanistas, Satanás, ele procura isso desde quando ele caiu. Vamos lá para Isaías 14? Isaías 14, a partir do versículo 12. Eu vou falar rapidamente sobre hoje, daí a gente pode falar mais depois em outro momento. Olha lá, Lúcifer, a gente já viu sobre isso, vocês já são estudantes, estamos na 8ª aula, então vocês já viram bastante sobre as intenções de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades no norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Lúcifer queria ser? Queria ser o quê? Igual a Deus. Exato, ele queria ser o homem, porque ele viu lá na revelação que o homem viria acima dos anjos e seria semelhante ao Altíssimo. Quem que é semelhante ao Altíssimo? O homem. Você não está vendo as aulas da escola, não está vendo as aulas e não está estudando. Olha lá, eu subirei ao céu acima das estrelas. É conhecido que o trono de Lúcifer era na terra. Aqui na palavra fala que era na lua. Tem uma cidade que se chama-se Jericó, que é conhecida como a cidade da lua. Jericó significa lua. A gente também tem um povo, uma religião, que tem a lua na bandeira. Muçulmanos. Alá, a gente sabe, quem é da igreja que sabe, que é a junção de vários deuses. O que Lúcifer estava querendo fazer aqui? Ele estava querendo subir nas mais altas nuvens. Ele estava querendo pegar o trono dele, tirar de Jericó e colocar no céu. Se você for ver, só um parênteses, se você for ver a bandeira lá, o símbolo dos muçulmanos, você vai ver que as fases da lua, aquela lua lá, aquela fase da lua não existe. Era um eclipse. Olha só. É um eclipse. Na lua, na bandeira, é um eclipse. O que acontece? Contudo, no 15, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-se e dizer, este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. O que está acontecendo aqui? Satanás, ele busca, desde quando ele teve a caída, abrir um portal para que ele pudesse subir aos céus. Ele precisa ter um portal para que ele suba aos céus. Então, desde a sua caída, ele busca uma maneira de ter um portal a qual ele pode sair da onde ele foi precipitado. E subir. E subir. Então não dá. A gente vê isso aí quando? A gente vê isso lá em Elias, que eu comecei a falar lá no começo, quando Elias vai lá e fala ver fogo descendo do céu, nada mais é do que um portal que estava sendo aberto. Provavelmente pode ser onde Lúcifer caiu. Israel tem muitos portais abertos o tempo inteiro. Você vê, quando Jacó ele deita, ele vê a porta aberta, subindo e descendo. Você vê Estevão, quando ele vai morrer, ele vê os anjos do céu. Então você tem vários portais em vários momentos. Você vê eclipse o tempo inteiro. Você vê em Joel, você vê em Amós, você vê em Naum.
Você vê os eclipses acontecendo. Por quê? Porque Deus fala com as nações quando ele se direciona para o sol e para a sua noiva ou para o seu povo escolhido quando ele fala de lua. Então, quando a gente tem uma lua pegando e escondendo o sol, a gente tem algumas coisas acontecendo na visão de Deus e a gente tem algumas outras oportunidades que eles acham na visão de Satanás. Como Satanás quer abrir portal e ele sabe que um eclipse é um lugar perfeito para abrir portal, este ano, eu já falei para vocês sobre CERN? Vocês sabem aqui o que é CERN? O quê? C-E-R-N, CERN. Quantas pessoas não sabem o que é CERN? Tá. Então é o seguinte, eu vou falar só isso, daí eu não vou falar mais, a gente vai falar mais, eu gostaria que vocês pesquisassem um pouco. Não vou lembrar a data agora, eu sei que em 2012, eles estão procurando, desde 2012, veio um cientista, e eles abriram, em cima, lá na Suíça, existia um polo de Apolo, um templo de Apolo. O templo de Apolo, amém? Beleza? Templo de Apolo, ok? Se você vai para a Grécia, você vai ver um monte de templos, você vai ver no Egito um monte de templos. Ali tinha um templo de Apolo. Naquele lugar, a gente vai precisar repulsionar esse negócio. Né? O templo de Apolo, ele foi destruído e tal, mas lá era o lugar onde eles sabiam. O que eles entendiam? Pesquisando e entendendo sobre os egípcios, eu não sei até onde eu vou com isso. Existia um cara que eu não lembro o nome dele agora, é o Crowley, ou o Reagan, algum cara aí, que ele era bem... A mãe dele falou para ele que ele era o anticristo. Ele entendeu que ele era o anticristo, o que ele fez? Ele passou a lua de mel no Egito. Lá no Egito, ele foi conhecer as antigas profecias, em um lugar que inclusive tem 666. E ele entendeu lá que existia um lugar que chama o Barco de 1000 Anos. Vocês já ouviram falar isso? Do Barco de 1000 Anos? Esse Barco de 1000 Anos, se você vê nos desenhos do Egito, você vai ver um barco gigante assim, esse barco de 1000 anos que eles chamam, e dentro um monte de coisa que faz assim, ó, como se fosse tornados. E até então eles não entendiam o que isso significa, porque o pessoal da antiguidade, eles sabiam abrir e fechar portais. Eles sabiam receber do ocultismo, eles sabiam como fazer rituais, eles sabiam, porque você vê lá em Gênesis 11, você vê em Gênesis 12, você vê em todos os lugares que você tem o sobrenatural direto com o natural. A gente sabe também que Lúcifer, ele era um anjo cientista. Amém? Ele entende números, ele entende de ciência, ele era um anjo cientista. Então, o que acontece? Quando começaram a passar esses conhecimentos, depois que tiveram dilúvios e os portais foram fechados por causa da igreja e da vinda de Jesus Cristo, a ciência não consegue, ela sabe que existe o mundo sobrenatural, mas ela não consegue explicar, ou ela não conseguia ligar o científico com o espiritual. O que eles entenderam? Depois de muito tempo estudando isso, eles descobriram que esse negócio aqui, na verdade, era um túnel daqueles bichos que ficam, topeiras, que ficam ali embaixo, e que eles precisavam acelerar. Então, se você vai procurar o CERN, o que é o CERN? O CERN, inclusive o astronauta que na época do Bolsonaro ia lá fazer os estudos lá deles, é um collider, como é que fala isso? Acelerador de partículas. Acelerador de partículas. Eles pegaram, embaixo do templo de Apolo, fizeram um acelerador de partículas gigante. É uma bola, é um círculo assim gigante de túnel, onde eles aceleram as partículas ali. E o diretor do CERN falou, a gente vai acelerar tanto que de uma hora para outra a gente vai conseguir ou jogar alguma coisa para lá ou alguma coisa de lá vem. Então eles sabem que eles estão abrindo o portal. Depois vocês pesquisam um pouco sobre o CERN. Quando a gente tem essas calamidades, essas coisas que acontecem, normalmente foi o CERN que foi ligado. Porque o negócio é muito grande e muito fundo na profundeza da Terra. E ele faz cataclismas, faz várias coisas interessantes. Se vocês forem ver, 2012... aconteceu isso. 2016, você tem a abertura do CERN, numa cerimônia macabra, onde você vê
enfim, todos os tipos de rituais. Você vê Angela Merkel lá, você vê os grandes donos do mundo lá assistindo a apresentação. Você vê que eles entenderam que a ciência precisava estar alinhada a um ato religioso para conseguir fazer com que o que eles querem venha à tona. Por isso que em Apocalipse a gente vê que a marca da besta ela precisa estar associada ao louvor, à adoração à besta. Não basta só você receber aquela marca, você precisa também adorar a besta. Por quê? Porque o elemento religioso ele precisa estar ligado à ciência para você conseguir abrir o portal, que é o que eles estão tentando. Em 1900 qualquer coisa, um dos pessoas que trabalhavam no CERN, ele inventa uma coisa que hoje a gente conhece como www. www é Vav. Que 666. E ele criou isso lá porque seria como uma teia, onde a teia de aranha conseguiria chegar em qualquer lugar. Onde que a gente vê teias? Eles tentaram abrir esse portal em 2015, em 2016, não conseguiram, não entenderam. Em 2017, se eu não me engano, você vê tem vídeos de um monte na internet de uma cerimônia macabra, onde na frente do CERN, na frente desse lugar de pesquisa, lá na Suíça, você tem uma estátua de Shiva. O que é Shiva? A deusa da destruição, é um transgênero ali, porque você não sabe se é mulher, se é homem, com vários braços. Enfim, gente, depois vocês veem lá na Times, você vê na capa da Times o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, como Shiva. E na mão dele tinha medicina, casas, o sistema financeiro e o planeta, e o mundo. Então você vê aonde que eles querem ir. Eles estão tentando abrir esse portal faz muito tempo. Com esse eclipse passando nos Estados Unidos, fazendo um X, daí eu não vou entrar nisso, minha prima fez um vídeo sobre isso, ela fez uma aula sobre isso, quem assistiu, assistiu. Se vocês quiserem buscar na internet, tem mais informação. Você vê que tem um X perfeito em cima dos Estados Unidos, onde é o berço da igreja hoje. Você vê que em 2017 passa um eclipse, e você vê agora em 2024 passando um outro eclipse. Se você vê a foto da onde está passando os dois, você pega a dimensão do eclipse aqui, a dimensão do eclipse ali, você vê um retângulo assim perfeito, um portal perfeito, aberto em cima de uma cidade. Qual é a cidade? Falam que ali tem um township, que eu não sei traduzir como é, porque não é cidade, que chama Rapture, que é de arrebatamento, mas a cidade é Cadwell, se eu não me engano, que é uma cidade bem forte cristã. Inglaterra também tem aquelas pedras. Sim. No portal. Tudo portal. Então, o que acontece? Mas aquele portal foi feito há muitos anos. Pode ser o antigo templo de Salomão de Israel, onde fizeram a mesquita lá no Domo da Rocha. Também seria um portal. Também é um portal. Outro lugar, no Monte das Oliveiras, é um portal, onde você vê bastante anjos. Tem vários lugares. Ilha de Páscoa. Você tem portais bons e você tem portais ambos. E agora o que aconteceu? O CERN não é essas bruxas aí que ficam indo no meio do mato fazendo coisa maldosa para as pessoas em volta delas. Isso daí são grandes líderes mundiais querendo abrir um portal gigante para que Apocalipse 9 venha e aconteça. Estão falando que esse Collider, quando ele entrou hoje, eles ligaram hoje, começou a dar várias coisas. Estão falando de um monte de vermes, milhões e milhões de vermes saindo da Terra. Você vai ver tremores, a gente vai ver ondas, a gente vai ver os aquecimentos solares, a gente vai ver várias coisas acontecendo. E para não melhorar a nossa coincidência, a NASA hoje lança 2 foguetes para o Sol. Depois a tarefa de vocês é descobrir o nome desses 2 foguetes e o que eles significam. Então a gente sabe que não tem absolutamente nada coincidência aqui. A ciência sabe exatamente o que ela está fazendo. E aí, em Daniel, o Daniel fala que quando a ciência for conhecida a todos, o conhecimento ele vai ser expandido. O que está acontecendo hoje? O conhecimento está sendo expandido. O Harry, que é um dos grandes bambambãs do Fórum Econômico Mundial, ele fala que o nosso futuro não é ser 100% humano. Daí a repórter, quando está entrevistando ele fala, não, todo mundo vai ser um cyborg
ou vai ser uma inteligência artificial, ou você vai ter algum chip dentro de você. Você não vai mais ser 100% humano. Então, eles estão deixando bem claro a agenda deles. E a gente está nesse momento precioso da nossa vida, onde a gente consegue ver a Bíblia em 3D. Estamos vivendo exatamente tudo aquilo que os apóstolos escreveram nas cartas. Patrícia, o que a gente faz? O que as igrejas nos Estados Unidos fizeram? Igrejas fortes, que eu conheço, que eu respeito. Os que tiveram revelação, porque nem todos tiveram revelação, o que eles fizeram? Eles, no momento do eclipse, até um pouquinho antes, começaram as pregações. Como as escolas não estão tendo aula lá e estava todo mundo dispensado, eles fizeram grandes gatherings, grandes reuniões, onde eles louvaram a Deus, eles adoraram a Deus. Eles declararam, porque a autoridade e poder está sobre nós. A eclésia. Qual que é o nosso papel daqui para frente? Louvar e agradecer e adorar a Deus. Toda esta semana. O inimigo vai tirar de tudo, vai fazer de tudo para tirar a sua atenção disso, para tirar a sua vontade de adorar a Deus. Vai tirar de tudo, por quê? Porque ele sabe que a sua adoração é muito mais forte do que qualquer compartidor, acelerador de partículas que existe. Nós somos a eclésia do Senhor. Nós somos a igreja de Deus. Por nossa causa, o Espírito Santo está aqui. Sim. Amém? Amém? E a palavra diz que Jesus Cristo vai entregar a igreja dele, a mulher, porque lá em Efésios que fala que o homem, ele faz a mulher o quê? Mostra ela o quê? Imaculada, gloriosa, sem manchas, irrepreensível. Isso não é uma igreja coada. Isso é uma igreja que marcha para frente, que expulsa demônios, que cura enfermos e que entende aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Amém? Amém. Que não seja em vão, né? Tudo que ele fez, a gente parece muito forte. Amém? Amém. Vamos fazer a Santa Ceia?